Olá! Esse vídeo que eu resolvi gravar para vocês, na verdade é um grande subterrâneo que existe em mim. Na verdade eu sou uma pessoa cheia de subterrâneos porque o meu ser é inquieto, ele é questionador. E dentro desse universo da alimentação crua e viva, como cada vez eu tenho mais assinantes, tenho mais pessoas entrando no site, interajo cada vez com mais pessoas, o mundo está muito globalizado, as informações são muito rápidas, a troca é muito instantânea. Vira e mexe aparece alguém, em geral pessoas do mundo mesmo da ciência, que me questionam, tipo, que história é essa de enzima, do alimento, diminuir o desgaste das suas enzimas, que você nasce. Então tem assim uns questionamentos que aparecem de vez em quando, verbalizados mesmo, escritos e tal, e que eu escuto. Na verdade eu escuto tudo, mesmo as coisas que não são de nada assim, de nada profundo e tal, eu escuto até para saber o que o meu leitor, o meu assinante ou o meu internauta o que está passando pela cabeça dele. Mas é uma reflexão verdadeira, é algo que eu queria muito, sempre eu estou querendo muito aprofundar. Então vamos direto ao assunto. Alimentação crua e viva. Existem muitas formas, muitas abordagens de alimentação hoje em dia. O mundo está globalizado, a informação também. Então, existem as dietas da moda, existem as dietas mais antigas, como a Ayurveda, a Macro, que está aí sempre pertinho da gente. E a alimentação viva está crescendo, o biochip, o terapia, a coisa está crescendo. As pessoas jovens estão chegando e estão querendo saber mais. Então, eu me sinto dentro dessa muvuca boa de muita gente chegando e, ao mesmo tempo, muita gente questionando. Não só as que estão chegando para praticar, para aprender, para ensinar, mas também aquelas que estão no contraponto, não querendo negar, querendo questionar, querendo saber mais. Espera aí, que história é essa? Eu acho isso muito bom, eu acho isso muito saudável, isso me instiga a ser uma pessoa melhor. Por isso, essa minha reflexão interna é muito lá dentro do meu subterrâneo, mas em algum momento ela transborda e esse é um dos momentos. Por exemplo, uma pessoa assistindo a uma entrevista que eu fiz do Gilberto Baceto, que é crudivorista e ao mesmo tempo é um terapeuta Ayurveda, ela falou, ai, que bom que você entrevistou o Gilberto e eu queria saber como é que é essa história da Ayurveda, que não consome nada cru, e como é que você concilia com a alimentação crua e viva. Então, isso é uma instigação, né? É algo, tudo bem, a Ayurveda, ela abunda na proposta dos alimentos cozidos e os alimentos crus não são muito bem vistos, talvez por causa do baço e tal. Mas eu já parei para pensar nisso, porque pela Ayurveda eu não deveria consumir nada cru, meu dosha não aceita muito bem essa coisa do cru, do frio e tudo mais, mas eu me dou super bem, eu consigo ter uma juventude, eu tenho uma vitalidade. Como que funciona isso? O quanto a teoria tem a ver com a realidade? Primeiro, que tem a digital. Segundo, que falando especificamente desse questionamento dessa nossa assinante, é que assim, eu parei para pensar nisso há muito tempo atrás. Eu já estive na Índia, em 97, 98. Eu vi a realidade da Índia. Eu viajei dentro da Índia e vi as pessoas, elas têm o hábito de cuspir o tempo todo, é um hábito, cuspir na rua. E as ruas normalmente têm uma terra, uma argila, uma areia, não sei o que é aquilo, que assim, o clima é seco e bate o sol e aquela areia sobe, aquele vento fica ali entrando no nosso cabelo, na nossa narina, e você está respirando aquele cuspe de todos os indianos que circularam por ali nos últimos tempos. Eu vi também, viajando de trem, as pessoas de manhã defecando na borda da linha do trem. Eu vi comunidades inteiras morando em casebres ou em casas de lona.
Eu vi os rios com geysers, né, saindo gases lá de dentro, ou seja, a Índia é um país hiperpopuloso, com hábitos assim muito que mistura religião sabe, sei lá, a gestão acaba usando a religião para uma certa indolência. É um país sem saneamento básico, não existe água lá para você beber de forma segura. Durante todo o tempo que eu fiquei na Índia, a informação é: compra água mineral, mas antes checa a tampa, porque muitos indianos pegam garrafas que descarte, vão lá, põem a água deles e põem uma tampa sem lacre. Então, assim, é muito pouco provável que num país como esse você tenha condições de praticar uma alimentação crua e viva com segurança. Então, é fundamental, diante dessa realidade, que você até use a religião, use a medicina sagrada para colocar as pessoas dentro de uma zona de segurança. Eu sei que lá no passado isso talvez fosse meia verdade, mas eu sei também que nos ensinamentos do povo hebreu, eles não consumiam porco, porque todo porco que tinha naquela época era extremamente contaminado. Então, eu não quero denegrir essa informação, mas eu gosto de questionar a informação. Então, muitas vezes a religião ela é usada para educar uma população, uma comunidade, para proteger essa comunidade de coisas piores, como uma praga ou uma doença, né, que vai atingir toda aquela população. Então, assim, eu gosto muito da medicina Ayurveda, eu gosto muito das medicinas antigas, eu gosto muito dos ensinamentos sagrados e antigos, mas eu penso que nós temos que customizar para cada realidade. Nós não estamos na Índia, nós estamos num país tropical, onde nós temos frutas, nós temos abundância de alimentos que estão ali para serem comidos da forma como tira-se do pé. E nós não estamos numa situação onde a saúde pública é tão, eu espero que não piore, mas há uma tendência a piorar, mas não é tão grave como a situação, a realidade que se vive na Índia. O Dr. Gabriel Cousens, por exemplo, ele morou na Índia por um tempo e ele teve muita dificuldade para praticar alimentação crua e viva lá. Ele teve que usar e abusar do iodo para higienizar os alimentos, para se proteger e tudo mais. Então, gente, olha só, eu não condeno a medicina Ayurveda, muito pelo contrário, eu sou uma grande defensora e uma grande difusora. Eu pratico a cosmética Ayurveda, eu pratico a alimentação Ayurveda, só que eu faço a minha customização, eu faço a filtragem necessária para a realidade que eu vivo, para o país que eu vivo, para a situação que eu entendo como segura e adequada. Mas voltando para o tema enzimas, que é a minha reflexão original, quando eu entrei na alimentação crua e viva, o primeiro discurso, ou toda pessoa que entra na alimentação crua e viva, o primeiro discurso que ela tem é de não ultrapassar os 42, 45 graus para não destruir as enzimas. É muito pautado, respaldado pelos livros do Dr. Edward Howell, que escreveu todo esse material na década de 80. Ele realmente é uma referência, porque ele deu respaldo ao que vinha se falando a Anne Wigmore, né? E mesmo esse resgate que a Anne fez da alimentação essênia. Então, ele escreveu esses vários livros, eu li 2 deles, é muito bacana, mas muitos biólogos, muitas pessoas falam que o discurso dele é parcial, é tendencioso, é fechado, ele não pensou em outras coisas. E eu, como cientista, em alguns momentos eu reconheço que realmente tem falhas. Ele era uma pessoa apaixonada, ele acreditava naquilo tudo, e com esse acesso, essa formação dele, o acesso à ciência, ele modulou, ele direcionou muitas das questões que ele colocou, muitos dos vamos dizer, dos teoremas, né, que ele criou, ele fez de tudo para aquilo ser aquilo que ele achava, que ele acreditava e tal.
E eu não vou condenar. Eu concordo com o meu olhar de cientista, com a minha formação mais acadêmica e tudo mais, que é questionável certas colocações do Dr. Eduardo. Eu concordo. Por exemplo, dizer que a nossa longevidade pode ser melhorada consumindo as enzimas do alimento cru e evitando o desgaste das nossas enzimas naturais, né, nosso banco de enzimas naturais, já que o alimento cozido não tem mais enzimas, porque acima dos 45 graus, com certeza, as enzimas são destruídas. Então, assim, eu concordo que as enzimas são destruídas aos 45 graus, eu concordo que a gente pode ter uma digestão melhor, a gente pode desenvolver o nosso sistema digestório para ter uma melhor capacidade de vitalidade, de menor tempo digestivo e tudo mais, eu concordo, mas as colocações dele, como ele coloca, fica muito radical, fica muito... não tem outra opção. O cérebro humano, o ser humano que é hoje, né, que tem essa capacidade maior de desenvolver, de pensar e tal, tudo isso aconteceu a partir do uso do fogo. Também concordo, mas também discordo, porque o fogo, ele trouxe realmente um monte de coisas boas para a humanidade, mas se você parar para pensar, a humanidade continua bélica, ela continua guerreira, ela continua em conflito, ela continua competitiva, ela continua animal. Então, assim, concordo, pero não muito. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês, que dentro de toda essa reflexão, eu ainda vou falar mais coisas, mas eu sinto assim, que tudo tem o lado A e tem o lado B, tudo tem vantagem, tem desvantagem, nada é verdade absoluta, até porque somos pessoas diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes. Mas tem uma coisa que eu acho que me faz seguir nessa questão da alimentação crua e viva, e que eu não sei se é eterna, mas eu sinto no meu coração que tem tudo para ser eterna, porque é algo que eu acredito no âmago do meu coração. Mas pode ter biólogos, podem ter outros cientistas que vão falar assim, Conceição, eu não posso colocar uma afirmação só com a argumentação de que está no âmago do seu coração. E eu não estou propondo isso, eu não estou aqui num ambiente acadêmico fazendo uma proposta de uma lei, de um teorema, enfim, não estou nisso. Eu estou aqui conversando com o meu público que está aí querendo ser mais crudívoro, crudivegano, que não está, mas está pensando. Então, é aqui que eu quero estar refletindo junto com vocês. Não sou dona da verdade, mas vamos aprofundar essa reflexão. Então, eu acho que o Dr. Eduardo tinha suas razões, mas eu acho que as razões dele não são as principais, as que realmente me motivam a seguir na alimentação crua e viva. O que mais me motiva a seguir na alimentação crua e viva é algo que eu coloquei na nossa série TV de Bem com a Natureza, número 16, onde eu falo de processos de processar, processos de manipular os alimentos, de transformar os alimentos que podem não ser benéficos para a saúde plena, né, para a saúde plural do ser humano. Eu penso que no ato que eu cozinho o alimento, que eu ponho fogo no alimento, que eu evaporo aquele alimento, que eu passo dos 90 graus aquele alimento todo que está ali dentro da minha panela, seja de pressão, seja chapa, seja na lenha, o que for, duas coisas importantes acontecem. E duas coisas importantes mesmo. A primeira delas, eu estou aí no meio do nosso curso online sobre o 10% humano, onde a gente está valorizando demais os 100 trilhões de micro-organismos unicelulares que habitam todos os seres vivos. Então, nós temos aí micro-organismos que têm tudo para estar fazendo da minha vida ela ser próspera em todos os níveis, seja no físico, no mental, no emocional, no espiritual e assim por diante. Parece incrível, mas é assim e a ciência está comprovando. Então, quando eu consumo um alimento que está cru ou mediamente manipulado por cozimento biológico ou cozimento
com as mãos, onde eu uso recursos como sal, como limão e o próprio atrito das mãos. Quando eu faço um cozimento breve por uma chapa, por um amornamento e tudo mais, eu não mato, eu não extermino essa microbiota que está naturalmente naquela fruta, naquela raiz, naquela folha, porque todos os seres vivos, e as plantas são seres vivos, né? Não com o quilate do ser humano, mas elas são seres vivos, elas desabrocham, elas crescem, elas frutificam, elas se multiplicam. Então, assim, todos os seres vivos, e eu acho também que o reino mineral também tem a sua microbiota. Você pode ver, você pega um cristal e lá dentro você vai encontrar uma microbiota, a água, que é reino mineral. Então, assim, eu penso que aqui na Terra a microbiota percola todos os reinos. E no reino vegetal, com certeza, quando eu colho uma couve, uma alface, uma pera, o que for, aquele alimento, enquanto não for cozido, ele traz junto com ele no pacote alquímico a sua microbiota, que são micro-organismos eficientes do solo. Lógico que se o alimento está estragado, está podre, eu não estou trazendo uma microbiota que é do bem, mas uma microbiota que está no processo de putrefação, ou seja, de reciclagem. Mas o alimento que está fresco, que está maduro da estação, ele tem predominantemente micro-organismos do bem, que fazem parte do ciclo de vida, da sanidade daquele alimento. Então, quando eu consumo esse alimento nesse estado, nessa condição, eu estou alimentando o meu organismo desses micro-organismos. Então, eu estou facilitando que o meu organismo tenha sempre uma biodiversidade, uma multiplicidade em quantidade, em número, né, em biodiversidade de micro-organismos. E se eu cozinho esse alimento, eu mato todos esses micro-organismos. Então, aí está um motivo forte para eu não cozinhar, para eu não evaporar, para eu não matar toda essa microbiota. Estou condenando a comer um alimento cozido? Não, eu estou dizendo que o foco não é cozinhar todo alimento, não é pasteurizar todo alimento, não é evaporar e matar toda a vida que tenha nesse alimento. Eu só estou dizendo que não é uma atitude benéfica que você pratique esse tipo de processamento dos alimentos no seu dia a dia massivamente. É algo que a gente deve tomar assim, com uma certa atenção, de não fazer com que isso seja majoritário, mas dentro de um equilíbrio, segundo as estações do ano, você cozinhar. E mais que isso, eu cozinho, eu faço o meu arroz, eu faço o meu feijão ocasionalmente, principalmente no inverno, quando eu sinto necessidade, mas eu germino antes, eu hidrato antes e faço um cozimento o mínimo possível, ou seja, eu não exagero na denaturação das proteínas daquele vegetal, eu não exagero na evaporação daquela água, eu não exagero na morte daquele alimento. E o segundo motivo pelo qual eu sinto no meu coração que a alimentação crua e viva faz todo sentido, além dessa colocação do Dr. Edward e da Anne Wigmore, enfim, eu acredito muito que a água é, aqui na Terra, um grande transportador de informação e de energia. Isso é líquido e certo, como cientista, principalmente na área da eletroquímica, que o nosso corpo ele se comunica através de muitas formas, mas a principal é a eletroquímica. Nós temos que ter muitos minerais no nosso organismo e a água conduz a eletricidade através desses minerais. É uma informação de alto quilate que percola todo o nosso organismo. Um organismo desidratado, ele não se comunica, ele vai morrendo. Vamos dizer, o antônimo da vida é o ressecamento, o antônimo da juventude é o ressecamento. Então, onde tem água, tem informação, tem fluição, tem vida.
Até o livro Irrigação da Vida, que é do Dr. John Suk-Hoon, que eu estou lendo, ele fala muito disso, irrigação da vida, água. A água é informação. E quanto melhor a qualidade dessa água, quanto mais estruturada, quanto mais coloidal essa água, melhor a informação que essa água conduz, que ela traz, que ela leva, enfim, que ela distribui. Portanto, quando eu consumo um alimento que foi cozido, essa água que estava dentro da maçã, que estava dentro do brócolis, que estava dentro da batata, de qualquer alimento do reino vegetal que eu esteja querendo processar, consumir e tudo mais, quando eu coloco ele para cozinhar e deixo ali 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos cozinhando, toda a água que estava originalmente nesse alimento, ela é evaporada, literalmente evaporada. E se eu não quero que queime, que resseque demais, eu coloco outra água dentro da panela para continuar o processo que eu quero de cozimento, enfim, o que for. Então, essa água que eu coloco não é a água que estava originalmente dentro do alimento, que levou todo o tempo do ciclo vital daquele alimento ali, organizando as moléculas, as células, né, os nutrientes, as folhas, os frutos, os caules, as raízes. São informações de altíssimo quilate, seja da energia do solo, que é a energia telúrica, seja da energia solar, seja da energia cósmica. Tudo isso são partículas quânticas que a água faz ali parte, papel preponderante na comunicação, na interação. Ela facilita a interação dos micro-organismos eficientes do solo entre a raiz, a fruta que está lá no topo, a folha que está começando a crescer por estímulos dos raios de sol. Então, assim, para mim, a alimentação crua e viva, ela faz todo o sentido do mundo por 3 grandes e importantes motivos. Primeiro, as enzimas são destruídas, e enzimas significa vida, ânima. Então, as enzimas, elas são destruídas a partir dos 42 graus Celsius. Então, esse é o primeiro motivo, e o Dr. Howard foi perfeito em trazer atenção para essa questão. O segundo motivo é que eu não quero trazer esse alimento para dentro de mim asséptico, completamente morto, sem vida, sem microbiota, sem a sua, assim, nós não somos inteiros se não temos a nossa microbiota. Um alimento de origem vegetal, idem, idem. Então, essa microbiota que ele traz para a gente nos ajuda a ter realmente a nossa microbiota saudável, feliz, próspera, enfim, nos proporcionando uma vida integral e evolutiva. E terceiro, não me interessa evaporar a água que está dentro desse alimento, que em geral está na faixa dos 80%, 85%. Essa água eu não quero evaporar, ela é preciosa, ela entra no meu organismo sem pedir licença. Ela entra como uma água coloidal que traz para a gente uma dinâmica, uma velocidade de comunicação e de troca de informação que não tem precedente. Então é isso, gente, é uma reflexão, não terminei, mas eu gostaria muito que vocês escutassem esse vídeo até o fim, oxalá, e usem, né, essa palestra, essa aula, para encontros de debate, de reflexão, principalmente para todos nós que estamos aí nessa grande ola da alimentação crua e viva, que está crescendo, e que eu fico muito feliz com todas essas pessoas de todas as idades que estão chegando e fazendo essa muvuca ser muito viva e muito feliz. É isso aí, gente. Namastê.